Olá, sejam bem-vindos a Yoga como estilo de vida, aqui comigo, Ana Cláudia Chandra. Estamos compartilhando a Ahimsa, um convite à não violência. Então, a Ahimsa, ela significa uma palavra em sânscrito que significa não violência. E ela faz parte dos yamas e niyamas, princípios morais e éticos do caminho do yoga, de Chandramukha Swami, né? Yoga como estilo de vida. Então, a palavra yoga significa união. Toda vez que a gente se une a algo, né, principalmente a Deus, né, não se referindo a Deus como algo, mas como supremo, né, a suprema personalidade de Deus, né, através da ciência da devoção Bhakti Yoga. Então, yoga é união. Então, dentro desse processo de niyamas e yamas, né, o Ahimsa, né, Ahimsa, a não violência, ela está qualificada, né, na parte de restrições éticas, um convite à não violência, né? Yamas, a minha relação com o mundo externo. Então, ofereço esse trabalho à Suprema Personalidade de Deus, ofereço esse trabalho ao meu mestre espiritual Chandramukha Swami e ofereço esse trabalho a todos vocês que me assistem. Então, Ahimsa é um convite à não violência. Observamos uma forte tendência à frustração e irritação naqueles que vivem em conflito com sua verdadeira essência, tentando se encaixar em papéis que não ressoam com quem realmente são, com quem realmente somos, né? Somos. Quem realmente nós somos, né? Então, isso é uma pergunta que é necessário que nós façamos essa pergunta para que a gente possa encontrar as respostas. E essas respostas, elas só poderão ser encontradas quando a gente busca autoconhecimento, quando a gente busca sabedoria, quando a gente busca discernimento. Então, quando a gente não está atuando com a nossa essência, ou seja, nós não fazemos o trabalho da essência, que o trabalho da essência é o trabalho da nossa alma, nós vamos ter a tendência a nos frustrarmos e nos irritarmos sempre, né? E viver em conflito conosco. Isso resulta em relacionamentos complicados e tensos. Além disso, negar a natureza pode levar à falta de realização e satisfação no trabalho e nas atividades do dia a dia, gerando sentimento vazio e falta de propósito. É o que a maioria das pessoas vivem em violência consigo próprias, fazendo o que não causa amor no trabalho, amor na convivência, amor nos relacionamentos, amor em tudo que fazemos, né? Então, eu vou citar aqui um verso da Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita capítulo 4, verso 42. As dúvidas que por ignorância surgiram em seu coração devem ser cortadas com a arma do conhecimento, armado com yoga, com união a Deus. Ó Ajna, levante-se e lute. Então, muitas vezes a gente nem levanta nem luta. A gente fica numa zona de conforto, a gente não vive relacionada com a nossa essência. E aí vem mais um verso da Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 5, que diz, que tem tudo a ver com essa introdução do Ahimsa aqui, no dia de hoje, no vídeo de hoje. Não é meramente se abstendo da ação que o indivíduo ficará livre da reação. Não é meramente se abstendo da ação que o indivíduo fica livre da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode ele alcançar a perfeição. Então, a gente tem que buscar conhecimento e a gente tem que entender o que é viver relacionada com a nossa essência, né? Então, quando a gente vive relacionado com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso eu superior, a gente se ilumina e também ilumina as outras pessoas também, né? Então, a gente precisa sair desse sentimento de vazio e dessa falta de propósito, né? E achar que a gente vive todo dia, acorda, dorme o mesmo, hoje, amanhã e depois, né? Como diz Srila Prabhupada, né? Que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente.
Ele diz que a gente se assemelha a animais, que come, dorme, se defende e acasala. E que não busca saber quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, quem somos nós, né? Não busca conhecimento, não busca a tocha do conhecimento, não busca a tocha da iluminação, não busca viver de acordo com a sua essência, né? E aí por isso que a gente vive vazia. A gente fica querendo comprar, né? Achando que vai preencher esse vazio, e não vai preencher esse vazio jamais, porque não são coisas materiais que vão preencher o nosso vazio, da nossa alma, da nossa essência. Seguir a verdadeira natureza não significa ceder a todos os impulsos e desejos, mas sim agir em alinhamento com a essência, de forma ética e altruísta. Então, a minha alma, ela é Sat Chit Ananda, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, né? E aí, quando eu vivo de forma ética e altruísta, eu estou vivendo de acordo com a bem-aventurança da minha alma, né? Seguindo os valores, né, que são importantes, os valores de Deus, que é viver uma vida honesta, viver uma vida equilibrada, viver uma vida de paz, né? Então, a essência da mensagem do yoga sobre honrar nossa natureza é fundamental na busca pela autenticidade. Então, a gente ser autêntico, a gente não ter duas formas de agir. Uma eu agrado fulano e a outra eu rejeito fulano. Não, né? Mas buscar esse bem-estar dentro de nós e contribuir conosco e com a sociedade, né? Ao praticar essa auto-observação, o autocuidado e a autocompaixão em nós mesmos, nos tratamos com bondade, amor e respeito, afastando pensamentos autodepreciativos e nocivos. Muitas vezes a gente fala mal da gente mesmo. Isso é ahimsa, né? A ahimsa não é só violência contra os animais, vegetais, e é contra nós mesmos, é contra os seres humanos, que somos nós, as almas condicionadas, né? Então, quando nós cantamos o mantra Hare Krishna, né, que faz parte da prática de Bhakti Yoga, né, a gente vai buscando esse controle do yoga, né, esse controle através do mantra, controle da mente, né? E aí a gente vai aprendendo a discernir e contribuir e evitar essas flutuações da nossa mente, buscando essa concentração, essa meditação em Deus, né? Dominando nossa mente e alcançando um estado de paz e equilíbrio interior, né? Conforme a Bhagavad Gita disse nesses 2 versos que eu acabei de ler. Então, nessa era que nós vivemos, que é a era de Kali, né? Kali Yuga, a era das cabeças de ferro, que nada entra nessas cabecinhas, né? A gente fala, entra pelo ouvido, sai pelo outro. A gente se interessa em estudar, depois esquece, deixa para lá. E aí a gente fica condicionado nas atividades materiais e a gente acha que a gente vai ser feliz realizando diariamente, nos preocupando e eliminando de um por um os nossos problemas, né? E aí a gente diz assim, eliminou, acabou. É uma ilusão, porque enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai viver cheio de problemas, mas depende de como a gente vai agir com a não violência, para que a gente possa se surpreender e sair dessa ignorância, né? Kali Yuga é descrita como um período desafiador espiritualmente, onde a ignorância espiritual prevalece e as pessoas se identificam excessivamente com seus corpos, alimentando pensamentos egoístas centrados no eu inferior, no corpo. Então, Kali Yuga é a era do corpo, é a era de material, é a era da cabeça de ferro, é a era onde a gente acha que a gente, alimentando o nosso corpo, a gente vai estar bem. A gente fazendo harmonização facial, colocando 1001 coisas em nosso corpo, que a gente vai evitar que a gente envelheça. Isso é ilusão, né? Isso é pura ilusão. Mas tem gente que gosta de viver na ilusão, então a gente tem que respeitar. Então, o que é preciso para sair dessa ignorância? A gente cultivar nossa consciência espiritual, né? E buscar o equilíbrio interior. E não praticar a rinça conosco, né? Quando a gente começa
a criticar o outro, a gente começa a criticar, a falar, quando a gente começa a nos autodepreciar, a gente comete violência, a rinça contra nós, né? E aí a gente jamais vai se autorrealizar como alma, né? Então, ao reconhecer que a violência pode ter raízes profundas em nossos padrões de pensamento, é crucial compreender que ela não se restringe apenas ao corpo físico, ao âmbito físico. Sendo conscientes e vigilantes na identificação e na rejeição de qualquer pensamentos negativos ou críticos que surjam em nossa mente, devemos procurar sempre substituí-los por pensamentos positivos de amor. Eu me amo, eu amo o outro e eu amo Deus acima de tudo. De uma certa forma, Jesus quis dizer isso. Onde Jesus falou isso? Ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, na Bíblia, né? Então, devemos estar abertos para perceber o potencial de crescimento e bondade inerente em todas as situações e pessoas. Por quê? Porque todos nós somos almas, filhas de Deus, criadas por Deus, só que nós nos desviamos, nós esquecemos da nossa verdadeira essência, nós não vivemos de acordo com a nossa essência, nós vivemos com a cabeça atrelada a resolver problemas materiais, e aí a gente se esquece de quem a gente é realmente, e aí vem a lei kármica que vem nos cobrar os juros e os contrajuros, os saldos e os dividendos, né? E aí com o seu Dharma, com sua missão, você vai tentando aliviar mais essa cobrança kármica, né? É importante ressaltar que a prática da não violência, a rinça, requer o cultivo de uma profunda atitude de compreensão e perdão, implicando em sermos capazes de nos colocar no lugar do outro e com compaixão compreender suas perspectivas e motivações. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que o outro evolua, que o outro saia da mesmice, que o outro saia da ignorância, mas o outro não quer sair. Então, o que fazer? Respeitar, né? Ter respeito, né? E compreensão. Ao transcendermos o ciclo de ressentimentos e mágoas, é que podemos promover a cura e a reconciliação. E isso é a rinça, é a não violência. Quando a gente tem raiva de uma pessoa, e muito mais grave a palavra ódio, que é pesadíssima energeticamente, a gente comete a rinça com o outro, comete a rinça conosco. Então, quando a gente perdoa, e a gente tem esse gesto de generosidade com os outros, a gente se liberta, né, para si mesmo. Isso não quer dizer que a gente vai deixar com que os outros façam a gente de bobo. Não é isso que eu estou falando, né? Então, o exercício da não violência é uma prática que abrange não apenas a ação física, mas também a purificação, fortalecimento dos domínios da mente e das emoções. Porque quando a gente tem autocontrole, e aí vem a pergunta, como é que eu posso obter autocontrole? Primeiramente, você tem que saber quem é você, o que é que você está fazendo aqui, qual é o papel da mente, qual é o papel do discernimento, qual é o papel da sabedoria, qual é o papel da inteligência. Então, se você não estuda, se você não busca conhecimento, você vai ficar rodando em círculos, e quem roda em círculos, para nenhum lugar anda, né? Então, buscar esse fortalecimento dos domínios da mente e das emoções e praticar a rinça, a não violência, né? Então, viver essa relação harmônica e harmoniosa com todos os seres vivos, né? Então, assim, aqui no livro A Rinça, um convite à não violência, né? O autor do livro Meu Mestre Espiritual, Chandramoukha Swami, ele diz: para construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de prosperar, podemos levantar a voz contra a opressão, cultivar empatia e compaixão e, além disso, estarmos sempre dispostos a oferecer apoio e compreensão. Mas no mundo de hoje, um mundo caótico, cheio de doença, pobreza e conflito, de guerras, onde as pessoas só olham para si próprias, onde as pessoas só pensam em ganhar, ganhar, ganhar e tirar vantagem de tudo e de todos, qual é o resultado de se cada ser humano, cada alma condicionada que tiver aqui na Terra, começar a entender o que é a rinça, a não violência, e começar a praticar esse processo de se relacionar com o mundo externo, para fora e para dentro, né? Para dentro de nós, né? Com esse sentido de não nos violentarmos, né? Nós vamos evitar
qualquer tipo de violência física ou verbal, e vamos estar sempre abertos ao diálogo, e vamos buscar a resolução pacífica dos nossos conflitos, né? Os meus e o de vocês e o de todos. E além disso, a não violência é uma filosofia de vida que clama a transcendência das limitações do ego e o reconhecimento do sagrado em todos os seres. Então, por que reconhecimento do sagrado em todos os seres? Tudo que move é sagrado, né? Milton Nascimento canta essa música, né? Escreveu essa música assim, numa inspiração divina. Então, tudo que se move é sagrado, então eu tenho que respeitar. Eu tenho que me respeitar e respeitar além de mim o outro, a natureza, os animais, né? Então, quando eu reconheço o sagrado em todos os seres, eu vou me autotransformando, vou crescendo espiritualmente e vou vivendo em harmonia comigo e com o universo. E assim vou criando um mundo mais amoroso, pacífico e sustentável. Então, isso é uma mensagem de ahimsa, de não violência, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, né? Uma mensagem de reconciliação consigo próprio, com o mundo e principalmente reconciliação com o divino que habita dentro de nós, em nossa alma, em nosso coração, para que Deus nos fala todos os dias através da intuição espiritual. Pena que poucas pessoas escutam, mas aquelas que escutam, quando elas começam a praticar, a vida delas se modificam. Eu posso falar para vocês, sem falso prestígio, que a minha vida se modificou em pouco tempo que eu comecei a praticar Bhakti Yoga, a yoga da devoção, que eu comecei a estudar e entender que eu preciso me relacionar com Deus como uma pessoa suprema, né? E eu preciso contribuir para que o meu mundo e o mundo do outro se expanda, né? E aí, nesse processo, né, a gente vai buscando se transformar em um ser melhor, em um ser divino, em um ser pacífico, em um ser generoso, um ser onde eu vou contribuir com o que eu tenho de melhor e sair dessa minha inação. Eu estou vivo, mas eu não estou fazendo absolutamente nada. Então é como se eu tivesse morto vivo, né? E aí, nesse processo, eu vou achando que, como diz o verso da Bhagavad Gita, que é muito importante esse verso, não é meramente se abstendo da ação que o indivíduo fica livre da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode ele apenas alcançar a perfeição. Renúncia, o que é renúncia? Renúncia é renunciar às coisas que não servem mais para mim. E entender que aquilo que não serve mais para mim, eu tenho que entender que já passou a época e que agora eu vou vivendo e vou amadurecendo e vou crescendo emocionalmente e principalmente espiritualmente, e que as coisas materiais que antes eu achava que me traziam felicidade, hoje já não tem mais sentido. E isso não tem nada a ver com religião, isso é crescimento espiritual, evolução da alma, né? Consciência de Deus, consciência de si. Quem sou eu, né? Quem sou eu? E o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu não me melhoro? Por que que eu tenho problemas? Por que eu não tenho uma facilidade financeira? Por que que os outros podem e eu não posso? Então, isso são perguntas kármicas, né? E dentro desse processo, a gente precisa entender, né, que existe uma forma de transformação transcendental que nós não atentamos para ela, para essa forma, né? E aqui a gente acha que a gente sendo violento, que a gente responda da melhor forma possível, que o falso ego da gente é inteligente, que a gente sabe ter respostas que o outro vai se calar. E aí, né? Então eu vou finalizar aqui, né, com o Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensinou os princípios éticos e yamas na filosofia cristã, né? Sermão da Montanha, onde Jesus ensinando os princípios éticos e morais mais elevados. Jesus afirma em Mateus 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
Deve ser entendido como um apelo à não retaliação e à disposição de suportar o mal de forma paciente e compassiva. Suportar o mal de forma paciente e compassiva. Suportar o mal de forma paciente e compassiva. Todos esses exemplos destacam como a prática do ahimsa, da não violência, é uma forma poderosamente transformadora. E não apenas um contexto individualizado, mas também em níveis coletivos e sociais. Então, salve nosso Senhor Jesus Cristo, que também pregou a ahimsa, a não violência. Então, é um convite para vocês, para que a gente entenda isso de forma filosófica e que a gente pratique isso de forma prática. Colhendo os resultados no dia a dia, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, e entregando todos os nossos atos, nossas atitudes para Deus, né? Praticando a devoção, praticando o amor, praticando a não violência. Conosco, com o outro, com o mundo, com todas as formas de vida, que tudo que se move é sagrado, e fazendo esse trabalho em serviço devocional para Deus, para que Deus nos ilumine cada dia mais dentro de nossas almas. Com gratidão eu encerro. Eu sou Ana Cláudia Chandra. Se você gosta do que escuta, deixe seu like, compartilhe sabedoria no YouTube e espiritualidade nas redes sociais. Gratidão. Namastê. Hare Krishna.